Olá! Vamos pensar um pouco. E se gerenciar riscos não fosse só sobre evitar problemas, mas sobre criar e proteger valor? Pois é, hoje a gente vai fundo na norma ISO 31000, que traz uma visão bem poderosa para transformar a incerteza em uma vantagem estratégica de verdade. Para começar, vamos direto para a definição oficial da norma. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. E a palavra-chave aqui, sem dúvida, é efeito. Porque um efeito, pode ser um desvio daquilo que se esperava, tanto para melhor quanto para pior, ou até os dois. Isso muda completamente o jogo. Risco não é só ameaça, é também oportunidade. E isso nos leva direto para o coração da ISO 31000. O propósito de gerenciar riscos não é, de forma alguma, só preencher planilhas ou ficar apagando incêndio. O objetivo final, no fundo, é criar e proteger o valor da organização. É sobre melhorar o desempenho e, claro, ajudar a alcançar os objetivos traçados. E, para conseguir isso, a norma se apoia em três componentes que trabalham juntos. O primeiro deles são os princípios. Dá para pensar neles como a mentalidade, sabe? A filosofia que tem que guiar todas as ações de gestão de riscos. É como se fosse a alma do sistema. A norma lista várias características, mas vamos focar em duas que são, assim, essenciais. Primeiro, a gestão de riscos tem que ser integrada. O que isso quer dizer? Que ela tem que fazer parte de tudo que a organização faz. Não pode ser um departamento isolado lá no canto. E segundo, precisa ser dinâmica, porque os riscos mudam o tempo todo, Então a gestão tem que estar pronta para responder essas mudanças de forma bem ágil. Vamos agora para o segundo componente. Se os princípios são a alma da coisa, a estrutura é o esqueleto que dá todo o suporte. É essa estrutura que organiza e encaixa a gestão de riscos dentro da governança e das operações do dia a dia da empresa. Aqui o objetivo é bem claro: garantir que a gestão de riscos não seja um apêndice, mas sim uma parte fundamental de como as decisões são tomadas, em todos os níveis. E olha, isso deixa mais do que evidente a necessidade de um comprometimento muito forte da liderança para que essa estrutura funcione de verdade. E vale lembrar que essa estrutura não é algo que se monta uma vez e se esquece, de jeito nenhum. Ela é um ciclo contínuo. A organização desenha o sistema, implementa, avalia se está funcionando bem e, com base nisso, vai melhorando. É um sistema vivo que se adapta e evolui junto com a própria organização. E assim, chegamos no terceiro e último componente, o processo. Se a estrutura era o esqueleto, o processo é como se fossem os músculos em movimento. É o como fazer, a aplicação prática e sistemática da gestão de riscos no cotidiano. O processo de gestão de riscos é, na verdade, um ciclo bem completo. Começa com comunicação e definição de contexto, passa pela avaliação e tratamento dos riscos e continua com o monitoramento e análise crítica. Mas um ponto importante: apesar de parecer uma sequência, na prática ele é interativo, com muita comunicação e consulta em todas as etapas. Dentro desse processo todo, a avaliação de riscos é a etapa central, coração da coisa, e ela se divide em três fases bem claras. Primeiro, a identificação, que é quando se busca tudo que pode ajudar ou atrapalhar os objetivos. Depois vem a análise, para entender a fundo cada risco. E, por fim, a avaliação, que é quando se compara o que foi analisado com os critérios da organização para decidir o que fazer a seguir. Ok, então o risco foi identificado, analisado e avaliado. A organização já entende direitinho o que está em jogo. A grande pergunta que fica é: e agora? O que se faz com essa informação? É aqui que a norma abre um leque de opções bem estratégicas. Tratar um risco não é só eliminar. É possível evitar, modificar a probabilidade ou as consequências dele, compartilhar com alguém ou até reter o risco de forma consciente. E, voltando à nossa ideia inicial, é totalmente possível decidir assumir ou até aumentar um risco para ir atrás de uma oportunidade. Isso sim é gestão de riscos estratégica. No final das contas, todas essas partes que a gente viu se conectam com um único grande objetivo, aquele que a gente falou lá no comecinho e que está presente em toda a norma. O mais importante é entender que os princípios, a estrutura e o processo não são elementos isolados. Eles formam um sistema integrado, dinâmico. É justamente a combinação da mentalidade certa, da estrutura de suporte e da ação prática que permite a uma organização não apenas sobreviver à incerteza, mas de fato prosperar com ela. E para a gente fechar, fica a reflexão. A ISO 31000 oferece as ferramentas, o caminho, mas a aplicação de tudo isso começa com uma pergunta fundamental para qualquer organização: de que forma a incerteza, com todas as suas ameaças e também as suas oportunidades, afeta os objetivos que se deseja alcançar?